E eu dizia que me alegro muito de ver a cada um de vocês acá, a segurança que o Senhor trajo a cada um de vocês. Eu estava escutando um vídeo que nos passou Gabriela aí sobre Spurgeon, não? E uma frase que me chamou a atenção é que este predicador do século XIX, ele dizia que lhe dava tremendo descanso saber que cada evento em sua vida estava bajo o controle de Deus. Isto era uma grande tranquilidade. Então, nós tratamos de fazer o que devemos fazer, tratamos de obedecer em lo que devemos obedecer, pero as coisas que passam, que nos escapam do controle aí, nós sabemos que Deus, de princípio a fim, nunca se lhe escapou nada e Ele tem todo bajo controle. Então, podemos confiar, porque nossa vida está em buenas manos. Então, esconder-se na roca, que é o Senhor Jesus, tem que ver com isso. É uma confiança, não? Que, como dijo Aarón, não é um esconder-se de medo, pero é poner-te em uma posição de segurança e avançar seguramente, confiadamente, na vida que Deus nos propõe. É uma bendição, é uma bendição. E hoje nós vamos estar falando sobre os 6Ds. 6Ds. E esta igreja está bastante matemática, não? É 5 solas, 6D, depois vem 10 alguma coisa, 15 outra, não? Outros já estão pensando que é 6 solas, não? É 6Ds, né? É 5 solas, 6Ds. Pero falta o último D, né? Foram dados os 5 primeiros. Depois interrompimos, entramos em outubro com as 5 solas e agora retomamos as 6Ds para terminarmos esta série de estudos. 6Ds, os 6Ds que diferenciam. Então, o que estamos falando acá, nós falamos de 5 solas, que foi um evento já atrás, com Martin Lutero, falando de 5 pontos da fé cristiana que naquele momento específico necessitavam ser restabelecidos, não? Então, Lutero isso começou de maneira mais enfática a reforma com suas teses, e estas 5 solas entraram então como uma marca deste movimento, que para aquela época era muito importante destacar aqueles pontos, para que eles pudessem retomar o evangelho puro e dar oportunidade à gente para volver à sana doutrina. E estas 5 solas eram pontos importantes da fé cristiana que eram necessários resgatar naquela época, não? Pero em toda nossa vida estamos estudando a palavra, sendo desafiados na palavra, e o desafio sempre é resgatar em nossas vidas os princípios do Evangelho que estão na palavra de Deus. Assim como fizeram eles em sua época e buscaram o que era necessário para a época, para uma renovação da fé, nós a diário vamos às Escrituras e buscamos esta renovação da fé. E todos os princípios da palavra de Deus aí, buscando segundo nossa necessidade específica, para que podamos estar sempre volviendo a la buena forma, ¿no? Nosotros hablábamos con Pastor Billy un día la palabra reformare, ¿no? Que era del latín, y nosotros en Brasil, por ejemplo, tenemos la idea de reforma cuando tenemos una casa y hacen, bueno, vamos a hacer una reforma ahí, metemos un piso nuevo, hacemos una pieza ahí. ¿Qué están haciendo? Una reforma. E a verdade, estamos dando à casa outra forma. Pero reformar, a ideia de reforma é volver à la forma original, que seria para nós quando falamos de construção ou de autos, quando falamos de restauração. É volver a lo original, a lo que era antes, não? E esta era a ideia destes homens quando reformaram. Não era cambiar as coisas, pero volver a lo que era.
O cambio era volver hacia atrás, não fazer algo diferente para o futuro, não? Descobrir algo novo e começar a ser, não? E nós acá com estes 6Ds não vamos descobrir nada novo também, não estamos descobrindo, mas estamos enfatizando alguns pontos que vão a demonstrar a diferença de um creyente e de um não creyente. Então, para nossa identidade como creyentes acá, há algumas características em nós que nos vão a identificar, nos vão a dar-nos uma identidade de lo que somos. Então, por exemplo, a graça, que era uma das solas do passado, não? Acá diz dependência da graça. Depender da graça de Deus é depender da ação de Deus em nossas vidas. Se Deus quer, amanhã vamos fazer isto e aquilo. E se Deus não quer, vamos fazer o que Ele quer. Nós dependemos de sua graça, de seu favor. Nossa salvação vem de sua graça. Nós somos salvos por la fé em Cristo Jesus, pero isto não vem de nós, é dom de Deus, para que não haja glória em nós. A glória é de Deus, como cantamos acá, toda a glória pertence a Cristo. Então, uma vida dependente da graça de Deus. Eu não tenho capacitações espetaculares que me harão ser um grande creyente. Eu tenho um Deus espetacular que me possibilita ser um bom creyente. Eu dependo de Ele, não? Depois vimos desenvolvimento espiritual contínuo. Então, um processo contínuo de desenvolver nossa espiritualidade por meio da palavra, da enseñanza, da comunhão entre hermanos, de um exortando ao outro, de um ajudando ao outro. Então, vamos desenvolvendo, ponendo nossos dones aí, fazendo todo o que a igreja permite que uno haga. Então, nós vamos desenvolvendo nossa vida espiritual. Este é um processo de santificação em nossas vidas. Somos santos, separados do mundo para oferecer-nos nossas vidas a Deus, pero somos imperfeitos e Deus vai trabalhando nossas imperfeições a diário e então nós nos vamos santificando, nos parecendo cada vez mais a nosso Senhor, que é Cristo. Santificar-se é estar parecido com Cristo. Nós seguimos a Cristo e somos parecidos com Ele cada dia mais. Este é o desenvolvimento. Hablamos sobre dones espirituales en ejercicio, o sea, Dios capacita a cada miembro de su iglesia comprometido, desarrollando su santidad, dependente de la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos dones, capacitaciones para poner a servicio de la iglesia. ¿Cuál es tu don? ¿Cómo Dios con qué Dios te ha blindado, no? Yo siempre digo que la mejor manera de descubrir un don es estando a disposición para servir. Servir en el lugar de la iglesia que hay una necesidad específica. Vas a actuar ahí. Y este espíritu de ayuda, de actuar, de compromiso con la iglesia, te va a llevar a manifestar en algún momento lo que es tu don, tu capacitación de Dios para servir mejor. Desprendimiento en la mayordomía, que es la parte más sensible en un mundo capitalista en que vivemos, que es los bienes que tenemos. La mayordomía involucra todo, incluso el dinero, incluso. Pero todo lo que Dios nos da, nosotros administramos para la gloria de Dios. No estamos en posesión de las cosas, pero tenemos cosas bajo nuestra responsabilidad y debemos administrarla de la manera correcta. Entonces, esto es mayordomía. Entonces, si yo tengo plata, yo no tengo acá 10% para dar para Dios. No, yo tengo 100% de mi plata es de Dios. 100% de mi auto es de Dios. 100% de mi ropa es de Dios. 100% de mi casa es de Dios. 100% de mi comercio es de Dios. 100% de mis hijos, de mi esposa, son de Dios. 100% de mi tiempo es de Dios. 100% de mi vida es de Dios. Yo tengo que ser mayordomo de todo eso. Entonces, si Dios me pide 10, yo doy 10. Si Dios me pide 90, yo doy 90.
porque todo é de Él, é según a necessidade e según lo que Deus pide, é como vou actuar. Então, não há regras, a regla é que todo é de Deus e nós com sensibilidade disponemos de nossos bienes a Deus. Então, estamos desprendidos. Estar desprendido é não ter possessão. Uma madre, quando está para ver a sua hija yendo de la casa, porque se casa, ella então não consegue aceitar um novo nível de relacionamento com sua hija. Ayer tuvimos em um matrimônio amiga de Gabriela, alguns la conheceram acá, Abril, e ella se casou ayer, não? Então, me acordava de los laços familiares, não mirava ela e pensava em mim, porque eu tenho 3 hijas aí, e mirava o homem achar e falava, em algum momento me vai tocar. Então, como vai ser meu relacionamento quando se case minha hija? Não vai ser como essa hora que está bajo meu teto. E como vou lograr ter um bom relacionamento quando passe isso? Se eu sou uma pessoa desprendida na majordomia, eu vou conseguir. Porque já não tenho a possessão de minha hija, eu la estou cuidando e preparando a ela para as próximas fases de sua vida, incluso aquelas que ela vai passar sem minha presença. Então, isto é majordomia de los bienes, de todo lo que tenho. E agora, uma característica do crente que vamos a estudar e seria a última, é demonstração de amor al perdido. A palavra perdido acá fuerte, ¿no? Pero es a palavra que define uma pessoa sem Cristo. Persona sem Cristo não é uma pessoa que não crê em Cristo. Tu puedes crer em Cristo e estar sem Cristo. Assim como eu creio em Nacional, mas eu sou de Peñarol. Eu não tenho a Nacional como quadro predileto, eu tenho a Peñarol, acá em Uruguai. E alguns acá têm a Nacional. E algum perdido aí tem um quadro, outro, que pode hinchar aí, um Danúbio ou algo parecido. Pero 95% acá de Uruguai, no futebol é assim. Crer em algo não quer dizer que estás comprometido com algo. Não? Meu comprometimento com Peñarol é quando me entero que Peñarol ganhou, vou elijo a um amigo de Nacional e le vou a molestar-lhe um pouco. Me encanta fazer isto. Não? E aqui em Brasil tem outro quadro, que é Palmeiras, e quando Palmeiras ganha, eu me entero, aí vou já na rede social, aí há vários corintianos que são do outro lado, e vou molestar-lhes um pouco. E quando Palmeiras perde, eu apago o celular. E não vejo nada, e quando lo abro, apago todo sem ler, porque não quero que eles hagam o mesmo comigo. Esse é o foguete sano, né, do futebol, né? Nos divertimos assim. Aí eles dizem, viste tu Palmeiras? Eu disse, não sei, eu estava mirando o tênis, viste que ganhou aí? Então, é assim, né? Pero crer em algo não é estar comprometido com algo. Os demônios creem em Cristo Jesus. Creem em Deus. Os demônios, o diabo, ele crê. Pero não é crente. Ele está perdido. Eternamente perdido. Pessoas que não têm um compromisso com Cristo Jesus estão perdidos. Pessoas que não se arrependieron de serem pecadores, não é de um pecado específico, ele se arrepende de ser pecador, ele não tem a Cristo. Quando ele passa por este processo de arrepentir-se por la realidade que ele é um pecador, não é eu estou arrependido porque falei mal com minha madre, não, eu estou arrependido porque eu sou um pecador. Quando não cometo um erro, sou um pecador. Quando cometo um erro, lo cometi porque obviamente sou um pecador. Pero sempre sou um pecador. Então, eu me arrependo desta situação de rebeldia, de pecado, hacia de Cristo, e me rindo a seu resgate. Ele vai pagar a deuda de meu pecado. Porque o pecador tem como paga a morte. Dice Romanos, a paga del pecado é a morte. Mas a graça de Deus é a salvação. Cristo viene, paga a deuda que eu devo de morte, ele muere em meu lugar,
y resucita, vence la muerte, porque Él no tuvo pecado, Él simplemente pagó la deuda de mi pecado. Simplesmente não, simplesmente para entender, pero foi gran obra. E aí então, el que acepta este sacrifício, acepta su senhorio, e Cristo passa a ser Senhor de sua vida. Esta persona não está perdida. Qualquer pessoa fora deste aspecto da palavra de Deus está perdido. Aunque venha à igreja, que leia a Bíblia, que tenha amigos crentes, que toda a família seja crente, que foi criado na igreja, se ele não passou por esta experiência, ele não é crente. E ele de afuera que não passou, também. Ou seja, estar acá ou estar afuera não quer dizer que sois uma pessoa de Cristo Jesus. Pode ser um perdido. Pero se passaste por este processo, não estás perdido, fuiste encontrado por Deus. E agora desfrutas da salvação. Então, de arranque, temos que pensar em nós. Em nós. Qual é nossa experiência com Cristo Jesus? Os que têm a Cristo Jesus, então, vão a demonstrar amor ao perdido. ¿Por quê? Porque o creyente, aquele que tuvo essa experiência com Cristo, que compõe a igreja de Cristo Jesus, porque uma de suas características, uma das diferenças que notamos em um creyente, é que é uma pessoa que ama ao perdido. Amar a los hermanos, sim, é outra característica. É acá, dedicação ao corpo. Ele se dedica à igreja. Ele ama seus irmãos. É a dinâmica da igreja. Pero há um sexto D, que é uma dinâmica de amor hacia el perdido. E como se dá isso? Que é isso? Não? Este termômetro que eu miro as características e vejo se minha vida cristiana está sendo bem comandada, se eu estou administrando bem minha vida cristiana, com relação a depender da graça, estar comprometido com os irmãos, ter uma boa administração de mis bienes, estar desprendido, entendendo que todo pertence a Deus e prestar-lhe contas de todo, de como estou fazendo. Está tudo bem, mis dones, estou servindo a igreja, amo a mis irmãos, pero como é minha relação com o perdido? Qual é minha relação? É de amor? Como se ama al perdido? ¿Qué tengo que hacer para amar al perdido? La Biblia latina cambió amor, la palabra amor en el Nuevo Testamento, la Vulgata, por caridad. Entonces, algunas traducciones, usted no lee amor, lee caridad. Y caridad es algo de acción, porque la caridad se hace, no se siente. Entonces, caridad. Pero la caridad tenía un peso en el idioma de servicio al necesitado. Entonces, unos se enredaban por el tema material. Entonces, caridad es ayudar a los necesitados. Entonces, una manera de demostrar, la manera de demostrar amor al perdido es agarrar parte de tus bienes, de tus posibilidades y ayudar al necesitado. Pero esta no es la manera de amar al perdido. Esta es una manera de amar al perdido. Una. Y en un plan, se puedes poner un plan de proporcionalidad, de gravedad, nosotros vamos a entender lo que es ayudar. Por ejemplo, una persona del mundo necesita trabajo, trabaja muy bien, y usted, viendo su necesidad de trabajo, le consigue trabajo. Esto es importante, es una proporcionalidad importante. Pero si una persona tiene una gripe y vos tenés una aspirina y le das una aspirina, isso é importante porque ele vai ajudar com uma gripe que duraria 7 dias, vai durar 3. Pero qual é a proporcionalidade entre dar uma aspirina e conseguir um trabalho? Conseguir um trabalho é muito importante. Se eu estou sem trabalho e com gripe, a pessoa não tem uma aspirina, não passa nada, mas se tem um trabalho, para mim é mais importante. Entende? Proporcionalidade. E se uma pessoa está muito enferma e necessita de cuidados, conseguir um bom hospital, um médico amigo que
especialista em isto e conseguir-lhe uma ajuda porque não tem plata e recursos para o tratamento, porque é um tema de vida e morte, então proporcionalmente ele está desempregado, ele começou com a gripe e ele está sem trabalho, mas qual é a necessidade deste perdido? Seguramente a saúde, porque sem saúde não trabalha e sem trabalho não tem plata nem para comprar uma aspirina. Há uma proporcionalidade em la ajuda, em la necessidade. As necessidades são diferentes. Todo é demonstração de amor. Pero se essa pessoa, quando se muera, vai ao inferno por toda a sua eternidade, qual é a proporcionalidade relativa a sua saúde, a seu trabalho e a uma aspirina? Qual é a proporcionalidade? O tema é que o perdido nunca está preocupado com sua eternidade. Então, para ele, o mais importante é o que está aí a los olhos. Pero este não é o grande problema. O grande problema é que, a vezes, os creyentes também creem o mesmo. Não estão preocupados com a eternidade. Com aquele dia em que vamos estar na presença do Senhor, como cantamos acá. Não vivimos com esta expectativa. E se nós não temos essa expectativa, quando vamos e miramos ao perdido, sem Cristo, nós não entendemos que o grande problema é que ele não tem a Cristo. Cristo sanou pessoas? Sanou pessoas. Cristo deu comida à gente quando tinha hambre? Sim. Repartiu panes. Cristo lo hizo. Cristo solucionou problemas sociais, ressuscitando o único filho de uma viúva que estaria desamparada por la morte de seu filho. Sim. A uma mulher que estava puesta a parte da sociedade porque tinha uma sangria que não se terminava e ela já era considerada na época imunda por esta enfermidade, apartada da sociedade, rechazada como imunda, anos, e Cristo lhe soluciona um tema social, sim, Cristo lo hizo, Cristo amou. E Cristo, quando se deparou com um jovem rico, lhe disse: "Tens que repartir tus bienes, entregar a los pobres e seguir-me." Porque era o problema que lhe impedia de ver a eternidade. E a enfermidade da mulher la impedia de ver a necessidade de sua eternidade. E na necessidade de que tinha lepra, e foi sanado porque vivia apartado da sociedade, este problema lhe impedia de entender a realidade da salvação. E quando sanou a um cego de nascença, ele, por este milagro, teve a oportunidade de entender sua necessidade mais grande, que era ser salvo. Cristo lhe salou os olhos, e depois de ir à justiça e falar aí com as autoridades, saiu à calle, e aí Cristo lhe apareceu de novo, porque já havia sanado sua cegueira. E ele disse: "Mira, eu fui o que te sanei." E aí o homem lo adorou, e aí foi salvo. Aún estava cego espiritualmente, seu grande problema. Então, hermanos, o amor passa por toda esta dinâmica, pero nossa prioridade como igreja consciente de la eternidade de uma pessoa, de um ser humano, esta deve ser nossa preocupação hacia o perdido e a maneira como podemos ajudar-lhe a entender esta realidade. E a vezes passa por um acto preliminar, como lo hacía Jesus. Preliminar. Não prioritário, preliminar. Demonstração de amor ao perdido, Mateus 28. Disse: "E Jesus se acercou e les falou, dizendo: Toda potestade me es dada en el cielo y en la tierra." Jesus se acercou a los discípulos. Jesus estava para ir-se presencialmente deste mundo acá em corpo,
agora já um corpo glorificado, e ele falava a seus discípulos e dizia: mira, eu tenho todo o poder, toda a autoridade é minha. Portanto, com minha autoridade, eu les vou dizer que, portanto, id e haced discípulos a todas as nações, bautizando-les em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que he mandado, e aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim do mundo. Amém. Então, Cristo estava dizendo agora que aqueles discípulos teriam que ir a todo o mundo, yendo a todo o mundo, falar a todas as pessoas, haciendo discípulos. Como? Hablando de Cristo a los que não creem, bautizando a los que passaram a crer, e ensinando todas as coisas àqueles que foram bautizados, discipulado. Predicar al incrédulo, bautizar a los que creem e ensinar a los bautizados. Todas as coisas, todas. Não alguma coisa, todas as coisas. Não algum aspecto da Bíblia, toda a Bíblia, todas as Escrituras, todo o universo de ensinança que Deus nos disponibiliza em todo o processo de nossa vida, desenvolvendo nossa vida espiritual, ensinando todas as coisas. Mas o processo começa com ide e a ser discípulos. A ser discípulos. Há que falar, bautizar a los que creem e ensinar-lhes todas as coisas. Então, Deus está dando uma ordenança para que nós prediquemos a estas pessoas. Pero aí nos perguntamos, pero qual é nossa motivação em fazer isto? A primeira, obediência. Deus mandou amar al perdido. Pero já deu uma maneira prática de hacerlo. Se tu não tienes uma experiência personal com Cristo Jesus, tu não tienes nada que hablar a los perdidos, porque sois um deles. Só por isso. Pero se você tem um compromisso com Cristo Jesus, aí tu tienes que hablar al perdido. Aí podes amar al perdido. Não condená-lo, porque ele já está condenado. É dar-lhe a solução da condena. Ele vai ao inferno, passar a eternidade sem Deus, a eternidade sem Deus. Pero nós podemos anunciar-lhe algo melhor. Primeira motivação, então, obediência. Vamos obedecer a Deus. Deus amou o mundo. O mundo acá são pessoas. Não é um mundo matéria, o planeta. Não é o sistema do mundo, como as coisas se dão, a política, as ações, o sistema do mundo. Não é isto. Pero acá, mundo acá é gente. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, a las pessoas, de tal maneira que ha dado a su Hijo unigênito, su único Hijo verdadeiro que saiu de Ele, para que todo aquele que en Él crê, e crer acá não é crer como o diabo crê, mas é crer com compromisso, não se pierda, perdido. El que se está perdendo é porque não passou por isso, não crê como Cristo manda crer, mas tenha a vida eterna. Cristo amou ao mundo e proporcionou esta salvação a todos os homens. Proporcionou. Para que todo aquele que nele crê não se pierda, não seja mais perdido, mas tenha a vida eterna. Que é o grande problema da humanidade. A gente crê que o grande problema de Mujica é que ele é comunista.
o que Uruguai tem um país onde muitos da população são ateus, em documentos e declarações de seu ateísmo, estatísticas. O grande problema destas pessoas não é sua convicção política, social, ou sua transgressão às leis estabelecidas, se ele é ladrão, se ele é um assassino, se é um corrupto que rouba a plata da gente por meio de política e de lo que seja. O grande problema destas pessoas é que eles estão perdidos, sem Cristo. E aún creyendo em Deus e em Cristo, eles não têm uma experiência de arrependimento de seu ser pecador. Estão perdidos. Estão perdidos. E este é o grande problema. Quando Deus disse para orar por las autoridades, é orar para sua conversão. É o grande problema deles. Personal. Isso vai cambiar sua maneira de governar. Não importa se ele é um ditador, um militar, um democrata, um republicano, não importa. Ele vai ser um cristiano. Se ele é um rei, um sheik, não importa. Um imperador, ele vai ser um cristiano. E vai estar bajo a diretriz do Espírito Santo, de Deus. Vai ser um imitador de Cristo. Vai ter a Cristo como Senhor. E aí cambia tudo. É sua grande necessidade. Deus amou o mundo e proporcionou isto. Porque não enviou Deus a seu Hijo ao mundo para condenar ao mundo, sino para que o mundo seja salvo por ele. Cristo vino ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvarlo. A condenação do homem é que ele rechaza esta salvação. Esta é a condenação. Por isso já estão condenados, porque estão rechazando esta verdade. Pero a demonstração de amor é exponer esta realidade a las pessoas, verbalizar esta verdade, desafiar a las pessoas com esta verdade, com esta realidade. Nós não temos o poder de convertir estas pessoas. O perdido não é convertido por nadie acá. Pero o perdido é convencido por el Espírito de Deus que atua em ele quando ele escuta o Evangelho. Nós somos solo agentes de esta salvação, usados por Deus para a proclamação de este Evangelho, de esta verdade. O Evangelho acá é buenas nuevas. Buenas nuevas. Evangelho, buenas nuevas. Buenas notícias. Não é fake news. São verdades que estamos predicando, anunciando. E nós, para isso, não estamos pendentes de redes sociais, não estamos pendentes de televisão, não estamos pendentes de livros, não estamos pendentes de cartas, não estamos pendentes de nada. Esta realidade depende de nossa língua e de nossa vida. Se nós hablamos e se nós vivimos de acordo com o que hablamos, desenvolvimento espiritual, se vivimos em conformidade com esta realidade do Evangelho, se realmente deixamos de ser perdidos para sermos salvos por Cristo Jesus e não por nossos méritos, porque dependemos de sua graça, se nós realmente passamos por isto e hablamos de isso e vivimos isto, isto é o suficiente para que os perdidos tenham a oportunidade de serem salvos. Pero a demonstração de amor já foi dada por nós. E esta é nossa responsabilidade. A obediência em hablar, em amar. Se a pessoa tem hambre, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Pero deixar de hablar de Cristo, hablar desta realidade, jamás. Cristo deu pão
a várias miles de pessoas, por mais de uma vez. Pero também dijo a todos eles, ustedes têm que comer a mim, porque ustedes me buscam por el pan que perece, e eu sou el pan que doy vida eterna. E eles rechazaram a vida eterna e se foram todos. Pero ele amou estas pessoas, porque mais que o pão que ele multiplicou, ele les ofereceu a vida eterna, que era ele mesmo, e eles rechazaram. Pero Cristo amou a cada um. Cristo não foi bruto, ele estava amando quando deu pão, e ele deixou de amar quando falou da salvação e não deu o pão. Porque eles estavam buscando o pão porque pensavam que Cristo era uma panaderia social, que dava pão de maneira grátis, sem pagar. E ele disse, não, vocês estão buscando o mínimo, e o tema de vocês é muito mais grave. Vocês têm que aceitar a mim, o pão da vida eterna. E eles rechazaram. Pero Cristo los amou. Então, nós que vamos fazer? Amar. Dentro das oportunidades corretas que Deus nos dá. Familiares, vecinos, amigos, gente que vem acá à igreja, que escuta, pero que não aceitou. Quantas oportunidades temos? Aproveitar. Aproveitar todas as oportunidades. Amar estas pessoas. A vezes, o único que podes fazer é dizer, eu vou estar pedindo a Deus por este tema de tu vida. E é o que podes fazer. Então, se ore. Peça a Deus por os temas de sua vida, os problemas que este perdido está vivendo. E busque a oportunidade de explicar-lhe o grande problema da vida. Porque Deus amou ao mundo, Deus nos manda a fazer o mesmo, proclamar a verdade de sua ação de amor. O tempo de Deus. Nós a vezes desejamos que Cristo venga a buscar sua igreja e fundar acá na terra um reino de paz, de justiça. Esperamos Jesus venir e poner fim a todo nosso sofrimento, levar a sua igreja, juzgar a terra e começar allá adelante novos cielos, nova terra, com Cristo reinando, sem pecado mais presente em nosso corpo, uma vida perfeita delante de Deus. E todos aí vivendo de maneira perfeita. Desejamos este dia, o dia que o Senhor vai resgatar sua igreja. Pero por que se demora? E por que estamos sofrendo? E temos vírus, e tapa-boca, e vacuna, e álcool gel, e ladrão, e assassinato, falta de trabalho, nafta cara, carne cara, trabalho difícil, sem trabalho, crise social, guerras. Por que estamos vivendo tudo isto? Por que Cristo não vem logo? Que mais falta passar? Eu me imagino um crente alemão em los campos de concentração nazi, esperando a venida de Cristo. Que falta passar? Eu imagino Jugoslávia, Polônia, Hungria, esse povo sendo oprimido por forças externas, levando-lhes à miséria, a Irlanda atendendo toda uma nação, vivendo de papa, de plantar papa, vender papa, comer papa e passar hambre, por décadas. E me imagino os crentes que estavam aí. E outros mais que estão sendo perseguidos. E eles estão dizendo, quando isso vai terminar? Quando o sofrimento vai terminar? Por que os niños se mueren? Por que os niños se enfermam? Por que há tanta injustiça? Senhor, estamos sofrendo. Acá como igreja, te adoramos, lutamos, hablamos de tu amor e te esperamos. Pero por que não termina isso? E acá, 2 Pedro 3:9 diz, o Senhor não retarda sua promessa. Segundo alguns la tiene por tardança, sino que é paciente para com nós, não querendo que ninguno
perezca, sino que todos procedam ao arrependimento. Cristo está esperando a conversão de todos aqueles que Ele eligiu para a sua salvação. E se em 30 anos tem um hijo sujo que vai nascer e depois aí se completar, Ele vai esperar este hijo nascer. Ele tem um plano. E o plano de Cristo não se adianta e não se retarda. Eu vejo crentes dizendo, estamos apurando a venida de Cristo. Não, não hablem nisso. Vocês não apuram nem a caída, nem o nascimento de Pedro. Eu usei as duas para que vocês quedem com a dúvida se está crescendo ou se está caindo, meus pedros. Agora vocês têm a dúvida, não? Estará crescendo? Estará caindo? 4 domingos mais vocês vão se dar conta que está caindo todo. Pero não temos o poder de impedir nada de lo que Deus planificou. Não podemos agregar 1 centímetro a nossa estatura a esta idade. Tirar-me de todo lado, não vou crescer mais. Para os costados, consigo. Para arriba, impossível. Para os costados, sou um fenômeno. Mas para arriba, não é como. Seria lindo, não? Se coméramos muito e crescêramos, não? Chego a ter 4,5 metros, mais ou menos. Estaria para ir basquetebol. Pero não temos poder de prever o que vai passar em 1 minuto. Um dia eu estava predicando acá, tinha uma placa acá, essa placa caiu, passou acá, isso um vientito assim, escatabum! Eu não podia prever isso. Se eu pudesse prever, 1 segundo antes eu ia aí e ponia a mão. Mas não posso prever o que vai passar no próximo segundo. Não há como. Não apuramos nada, não retardamos nada. Amamos mientras estamos acá, esperando que Ele nos chame por nossa morte acá, e aí estaremos com Ele, aquele grande e importante dia. Então Cristo vem buscar sua igreja e vamos a subir com Ele. Pero este dia não está demorado. E não vai ser antecipado. Pero Ele está executando seu plano de salvar pessoas. Ele salva pessoas. Nós anunciamos sua salvação. Esta é a ideia. Por obediência e por uma grande motivação. Nós não fomos salvos por Ele. Esta deve ser nossa motivação. Deus nos amou primeiro. Por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro. En esto se mostró el amor de Dios, 1 Juan 4, 9, 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ele nos amou primeiro. Ele enviou a seu Hijo. Ele nos amou primeiro. Isto é amor. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é nossa motivação. Por que vamos amar ao perdido se Ele não nos ama? Pero esse amor é assim. É amar primeiro. Eu tenho 3 filhas e 2 delas estavam tendo uma charla edificante sobre quem deveria lavar o banho. Não vou falar qual das 3, porque são 3 e eram só 2, então vocês vão ver que não vão descobrir quais são. Tampouco vou falar que era a primeira e a última. E a del meio não, porque está cá. Então não vou falar de ela. E eles estavam, não, o banho é tuyo, o banho é tuyo, o banho é tuyo, o banho é tuyo. Não, semana passada foi vos, não, que tinha uma lista, sim, pero a lista se cambiou, porque a cláusula 3 do parágrafo único de la lei de los baños dice que
quando se cambia porque a outra irmã se sacou uma muela e uma cubre a outra em seguida não pode. Sim, pero há outra cláusula de outro direito que diz que quando, porventura, uma hace 2 vezes a louça, se substitui por um banho. Sim, pero este banho, e estavam aí, de maneira muito jurídica, tratando de ver as listas e entender todo. E eu abaixo sentado, estava mirando algumas coisas aí e escutando a charla. Aí eu lhe fiz uma pergunta. Quisiera saber se vocês estão discutindo para ver quem vai lavar o banho primeiro. Me parece que vocês estão dizendo, não, hoje é meu dia de lavar o banho. Não, lo lavo eu. Não, eu lo vou a lavar. Não, eu quero lavarlo. Vocês estão falando isto, verdade? E agora estou curioso. Quem ganhou? Fuiste vos, Menganita? E ela, sim, me ganhei. Amar primeiro. Era a oportunidade. Ustedes imaginem Cristo Jesús com seus hermanos em la casa. ¿Sería fácil para sus hermanos convivir com Jesus? ¿Qué les parece? Jesús foi o primeiro hijo de José e María, pero havia Santiago, haviam outros. E aí Maria disse: quem vai lavar a louça? Santiago, não, eu não vou porque a G foi Judas. Não, foi me engano porque eu não sei o quê. E de repente escutam um ruído, a louça sendo lavada. Quem era? Jesus. Porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E não houve em Cristo Jesus pecado. Se houve, não sei se houve, mas se houve uma situação como esta, Jesus lavaria. Andar a comprar pão na panaderia. Ah, não vou. Ah, sou eu. Ah, não sei que. De repente, um ruído, se abre a porta. E quem está indo hacia a panaderia? Jesus. É bravo. Che, vamos dizer a mamá que vamos na casa do tio e vamos arrugar não sei onde, tá? E não le hablamos lá da mamá. E Jesus, se me perguntam, eu vou falar aqui? Não vou mentir. Se a mim me perguntam, eu não vou mentir. Jesus, onde estavam todos? Jogando a pelota e não foram. Ah, Jesus, não há. Jesus não mentia. Não poderiam contar com Jesus. Eles teriam que jogar pelota escondido sem Jesus. Porque Jesus não desobedecia a seus pais. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Amar primeiro. Jesus amou primeiro a nós outros. E nós outros temos que amar al perdido. Primeiro. Bem, aí um vecino acá. Se vê o que é boa gente, empieza um relacionamento. Se é pesado, eu tive vários vecinos interessantes. Eu tive vecinos do crime organizado de Brasil, o PCC. Não é de China, não. É PCC do crime organizado. E eles, é uma organização criminal, e eles invadiram um apartamento pegado com o meu. Um dos integrantes havia sido de minha igreja, um jovem. Eu lo conhecia. E eles estavam invadindo aí, preparavam droga, não tinham luz, sacaram luz de meu apartamento sem eu saber, e todo, andavam armados e todo. Então, o que hice eu, fui allá e fui falar outra vez mais de Cristo ao muchacho. Amar primeiro. Não ter bronca, amar. Aí tem um vizinho ao lado, aí todos já, dono do condomínio, mira, vai um vizinho agora viver contigo, pero é bravo. Este, pesado. Já te aviso por las dudas. E o homem chegava e saía, nada que nada, cerrado, nem bom dia, nem buenas noches. Aí nós começamos. Olha!
Oh, buen dia! Buen dia! E hoje salimos nosotros, buen dia! E nasceu a hija, e fuimos a ver a hija, e que linda que é, e como se chama, uma nenita, mira que bem, e todo. E pedindo a Deus uma oportunidade para falar de Cristo. Falar de Cristo. Amar primeiro. Eu lo vou invitar para comer um chouriço já com os homens. Empezaram, né? Aleluia, começou, arrancou. Eu perdi, mas vocês representaram. Aaron, por exemplo, representou. Todos os meus chouriços lo comeu ele. Está bem, eu lhe perdono. Não passa nada. Seguimos amigos. Quem avisa não traiciona. Ele me disse que ia hacerlo e lo hizo. Então, levar a meu amigo aí para estar junto, passar um tempo lindo. Uma reunião acá, capaz que é muito difícil para ele. Uma chorizada na casa de um amigo, capaz que é mais fácil. Oportunidades. A vezes necessita de companheirismo. Amar, a vezes é uma aspirina. Mas o grande problema, estamos dispostos a falar também. Não porque somos melhores, porque queremos imponer-lhe algo. Porque amamos. E por que lhe amamos? Porque fuimos amados primeiro. Alguém nos amou primeiro. Então, se amamos. Deus nos amou primeiro. Nós outros lhe amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. É um hecho. Então, demonstrar amor ao perdido, em que circunstância? Andar a amar. Se tenés a Cristo em tu coração, tenés que amar. Amar. São as oportunidades que Deus lhe dá. Em Estados Unidos, nos anos 60, havia um chino, e este chino, fazendo medicina, vindo de China a Estados Unidos para estudar medicina. Ele era um tipo muito trancado, de difícil relacionamento, a língua lhe complicava bastante, e ele não tinha muitos amigos, mas era uma pessoa muito correta, estudiosa e crente. E ele orava por seus amigos aí na universidade, mas ele tinha pouquíssimos amigos. E tinha um amigo que não ajudava muito o idioma e nada, porque era japonês e ele era chino. Então, mandarim para japonês, para nós é tudo igual, não? Mas há uma distância impressionante. E havia um japonês aí que estava passando por a mesma situação. Passou a guerra e ele veio estudar e todo o demais, medicina, estavam juntos aí. E começou uma amistade. Então, este chino foi, em um momento, ele expulsou o evangelho, as buenas nuevas, e a necessidade da salvação. E este japonês budista, então, estava escutando de um chino crente em Estados Unidos, em uma universidade de medicina, que ele deveria aceitar a Cristo. Então, este japonês, naquele dia, aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor. E ele disse a este chino: sabe de uma coisa, eu vou deixar a medicina, 5º ano de medicina, e eu vou dedicar-me a predicar o evangelho a todas as pessoas, porque ele era muito comunicativo. E o chino disse assim: bueno, eu vou ser médico, pero usted pode saber que mientras viva eu te vou sustentar para que tu puedas predicar o evangelho. Então, esse japonês pregou o evangelho a toda a universidade e bautizava os crentes aí no Oceano Pacífico, que estavam deste lado, e muitos se converteram aí nos anos 60 por meio deste homem. Ele se casou com uma mulher de Hawaii, hija de japoneses também, e se vino a Brasil e começaram a evangelizar na Universidade de Medicina de São Paulo, que está cheia de japoneses, porque eles se propõem a estudar e vão à universidade. E eles levaram muitos japoneses a Cristo. Muitos japoneses a Cristo.
Y se formó una iglesia ahí de hijos de japoneses, nietos de japoneses, toda esa generación, y esa iglesia está allá en Brasil hasta hoy. Y este hombre japonés está anciano, viejito ya. Y este chino allá de Estados Unidos, un médico muy bien sucedido, sigue manteniendo su familia. Una demostración de amor. Le predicó el Evangelio, le enseñó el Evangelio, lo bautizó, y esta persona multiplicó la fe a muchos por el acto de amor de este chino. Y si no fuera por este japonés, yo no estaría acá hoy, porque él formó una misión para enviar misioneros por el mundo. Y en la primera equipo de la misión que él envió, yo estaba. Y me envió a Uruguay. Un chino, 1960. El japonés se llama Kenichi Masaki Kudo. Ken Kudo. Más fácil. Y yo lo quiero mucho. Una demostración de amor. Alguien nos amó. Por eso estamos acá. ¿Quién te amó? ¿Quién te habló de Cristo? ¿Tu padre, tu madre, tu amigo, tu vecino, tu señora, tu hijo? ¿Quién te habló? Solo por la nada no te convertiste. Alguien te amó. Alguien te amó. Por eso estamos acá. Por eso somos iglesia hoy. Yo estoy acá porque un muchacho, un joven de mi iglesia, me conoció ahí, mi familia iba a la iglesia, yo iba a veces a la iglesia, y él me amó. 13, 14 años. Empezó a andar conmigo. La peor fase de mi vida fue de los 9 a los 19 años. Yo hice mucha cosa mala. Y él insistió en estar conmigo y predicando el Evangelio. Yo me convertí y dejé mis vicios y una lucha bárbara. Él estuvo en un proyecto misionero. Cuando se armó esta misión, él fue el primero a salir como jefe de equipo. Me llevó a Uruguay para seguir cuidándome acá. Esa es la verdad. Para que yo siguiera mi senda, la senda que Dios me preparó. Alguien me amó. ¿Quién amó a ustedes? Alguien fue. La historia de ustedes. Cada historia acá es especial. Porque Dios no retardó y ni apuró su venida por vos. Él esperó tu salvación. Y ahora te pide que de la misma manera que Él te amó, primero, que tú ames al perdido. Este es el desafío. ¿Quién te amó? Alguien nos amó. Por eso estamos acá. Entonces, vamos a amar al perdido. Alguien se va a agregar. Porque amamos a personas. Porque Cristo nos enseñó así. Y nosotros tenemos como demostración de amor la obediencia. No como una cosa dura, pero como un privilegio poder obedecer. Seguir hablando. Dando testimonio al perdido para que él se convierta. Había una canción del pasado acá de Uruguay y el cantante decía: mientras haya aliento en mí y tiempo para obrar, siempre habrá un canto para ti, Señor. Reconocimiento de Dios. Mientras haya oportunidad de hablarle al pecador y decirle que lo amas en verdad y que lo quieres perdonar, sempre habrá um cântico para ti, Senhor. Esse choro não estava acá. Pero es así. Mientras haya aliento, vamos a predicar, vamos a hablar, amar al perdido. Demostración de amor, ¿no? En cada oportunidad de nuestra vida, estarmos atentos a estas oportunidades.
¿Está bien? Que Dios nos bendiga y que más personas puedan ser agregadas a esta foto por la gracia de Dios, ¿no? Por la proclamación del Evangelio. Acá cerca y por medio de nosotros un día a tierras distantes, si Él nos permite, que nosotros podamos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Com uma oração eu passo a palavra, pastor. Não passo? Passo? Não passo. A senhora dijo, passa. Oremos. Deus querido, graças por este dia, graças porque podemos amar-te em resposta a tu amor hacia nós. Graças por tu fidelidade em salvar-nos. E mientras haja aliento em nós, que nós podamos predicar de ti e dizer-lhe que tu amas al pecador em verdade e que tu lo queres perdonar. Como dijo esta canção no passado, que isto seja uma realidade em minha vida. Ajuda-me mais nisto. A vezes sinto tão lejos desta realidade. Ajuda-me e a meus irmãos a cumprir com esta condição. Sem métodos mirabolantes, sem técnicas sem fim, pero com uma convicção sincera de amor a aqueles a quem tu pones delante de nós, para que tu glória seja manifestada em cada vida. Nós te amamos, te adoramos e nos escondemos em ti, que é nossa roca, para a honra e glória tuya, em nome de Cristo Jesus. Amém.